Olá, estão fazendo aqui mais uma questão da prova da Polícia Militar de Santa Catarina, de 2019, fazer essa questão aqui de número 20. Sejam dois conjuntos não vazios, A e B, considerando verdadeira afirmativa nenhum elemento de A é elemento de B, assinale a alternativa correta. Então, quando ele fala aqui que A não tem nenhum elemento de B, ou seja, ele está falando que A e B são conjuntos disjuntos, tá certo? Não tem nenhuma interseção entre eles, tá? Então, analisando aqui as alternativas, eu tenho A união B é igual a A menos B. Mentira, isso aqui é falso, tá certo? Por quê? Porque se eu fizer aqui A menos B, são todos os elementos que tem em A e que não tem em B, ou seja, A menos B é o próprio conjunto A, tá certo? Que é diferente de A união B, tá certo? A união B são todos elementos de A e elementos de B, né? Como eles não têm elementos em comum, a união B é A mais B, né? Aqui, letra B. Aqui na letra B, ele dá aqui A menos E, união com B menos D, é igual a A união B. Isso aqui não faz nenhum sentido, tá certo? Ele deu dois conjuntos, o conjunto E e o conjunto D, que ele nem fala quem são esses conjuntos. Esses conjuntos não aqui pra gente aqui, a gente não sabe nem quem é. Então, não faz nem sentido trabalhar com esses dois conjuntos, tá certo? Letra C, ele fala que A é o complementar de B em relação a A. Então, o complementar de B em relação a A, aqui também a gente não pode nem definir complementar de B em relação a A, porque o complementar ele só faz sentido quando um conjunto está contido em outro conjunto. Então, ele só faria sentido o complementar de B em relação a A se eu tivesse essa situação, o A e o B aqui dentro, tá certo? Se o conjunto não tiver dentro, né, se não tiver contido no outro, não faz sentido eu falar em complementar, tá certo? Então, nesse caso aqui, que os conjuntos são disjuntos, não faz nem sentido eu falar em complementar, tá? E a letra D, A menos B é igual a B, é falso. Por quê? A gente já viu aqui, ó, que A menos B é A. A gente viu aqui em cima, ó, tá certo? O que é A menos B? São todos os elementos que tem em A e não tem em B, ou seja, que é o próprio A, tá certo? E letra E, B menos A é igual a A. Também é falso. Por quê? B menos A são todos os elementos que tem em B e não tem em A, ou seja, B menos A é o próprio B, tá certo? Então, essa questão aqui, ela não tem resposta, né? Então, é uma questão que tem que ser anulada, tá certo? Então, bons estudos.